Deus é soberano em misericórdia, mas também é soberano, sublime em justiça. E como o Senhor revelou em sua santa palavra, a sua santa justiça exige que os nossos pecados, ou seja, a nossa rebelião contra Deus e contra a sua infinita majestade, sejam punidos nessa vida e na futura, no corpo e na alma. Nenhum homem pode escapar desta punição, a menos que seja satisfeita a justiça de Deus. Nós não podemos salvar nós mesmos ou fazer o que é certo para evitar a ira de Deus. Precisamos de ajuda. Por isso o Senhor, em sua infinita misericórdia, entregou seu único Filho como nosso fiador. E em nosso lugar, Jesus foi feito pecado e maldição na cruz. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pregado, pendurado em um madeiro. Só que foi necessário Jesus passar por tudo isso, para que por meio dele a justiça de Deus fosse satisfeita a nosso favor. A morte de Cristo foi o único e perfeito sacrifício pelos nossos pecados, de valor e dignidade infinita, mais que suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. E essa morte tem tão grande poder e valor, porque quem a sofreu, quem se entregou a ela, não é apenas um homem santo, ele também é o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Ele é Deus junto ao Pai e ao Espírito Santo. Esse foi o Salvador que Deus prometeu ao seu povo. O justo morreu no lugar dos injustos. Ele sentiu a ira de Deus. Ele sofreu a punição que era para nós, por causa dos nossos pecados. E a promessa do Evangelho, que está na santa palavra de Deus, é essa: que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Evangelho que tem que ser anunciado e proclamado a todos os povos, a todos os homens, todos, sem discriminação. Esse é o Evangelho que o Senhor nos deu. E sua ordem é clara para todos nós. Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo. Muitos que têm sido chamados pelo Evangelho não se arrependem e nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. E isso não acontece por algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por culpa deles próprios. Eles rejeitam. Eles não querem nada com Deus. Mas aqueles que verdadeiramente creem e pela morte de Cristo são libertos e salvos dos seus pecados e da perdição, recebem essa salvação apenas por causa da graça de Deus, que é dada em Cristo Jesus desde a eternidade. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve graça a ninguém. E se Ele nos dá graça, é por causa do seu amor, da sua misericórdia. Esta foi a vontade de Deus, o propósito do Senhor, que a preciosa morte de seu Filho fosse eficaz para salvar todos os seus eleitos, que Ele mesmo escolheu antes da fundação do mundo. E Deus os faria justos por meio da fé. E como resultado, eles certamente seriam salvos. Isso significa que foi da vontade de Deus que Cristo, por meio do sangue na cruz, salvasse todos os que Ele havia escolhido. Essas pessoas foram escolhidas pelo Pai e dadas a Jesus Cristo para serem salvas. Que maravilhoso, irmãos! Deus quis que os eleitos acreditassem em Cristo pela fé. Fé que Ele mesmo nos deu por meio da morte de Cristo, por meio do Espírito Santo. E também foi da vontade de Deus que Cristo perdoasse todos os pecados, tanto o pecado original quanto os pecados que cometemos antes e depois de crermos, e que Cristo nos protegesse até o fim. É maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Foi da vontade do Pai que Cristo levasse os eleitos para a glória, sem pecado e sem defeito. E esse plano, que vem do amor eterno de Deus, por aquele que Ele escolheu, sempre se cumpriu com poder, desde o começo do mundo até hoje. E as forças do mal nunca conseguirão impedir que esse plano se realize por completo,
Não tem como impedir. E esse plano de Deus continuará a se cumprir, e no tempo certo, todos os escolhidos serão reunidos como um só rebanho. E a igreja dos que creem em Cristo Jesus, fundada no seu sangue, sempre existirá. E essa igreja é aquela que ama o seu Salvador com firmeza, o serve com perseverança e o glorifica agora e para sempre. A morte de Cristo não foi em vão. Ele pagou o preço em nosso lugar. Os eleitos creram e crerão nele e serão salvos por ele, guardados e protegidos até o fim. Esse é o verdadeiro evangelho. Esse é o evangelho de Jesus Cristo. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é por meio de Jesus Cristo. Se somos salvos, é porque Cristo morreu na cruz do Calvário para nos salvar. As nossas obras não nos salvam. Os nossos méritos não valem de nada. Os méritos de Jesus, quem Jesus é o que vale, é o que é suficiente, mais do que suficiente, para salvar um pecador. Não só um pecador, como todo o universo. Mas foi da vontade de Deus que a morte de Cristo salvasse aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Então, se você crê no Senhor Jesus Cristo, foi porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo. Então dê glórias, exalte o nome do Senhor, porque Ele te escolheu. Não porque você tem méritos, é uma pessoa boa, mas porque Deus é bom, Deus é misericordioso e Ele escolheu te salvar. Te entregou a Jesus Cristo e em Jesus Cristo você está protegido, guardado, e Jesus Cristo irá te santificar dia após dia. E quando Ele voltar, você será apresentado diante do trono do Pai, sem nenhum defeito, para a glória de Deus. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Irmãos, muito obrigado por assistir esse vídeo. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, se assim Deus nos permitir.